Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nós temos estudado aí nos últimos domingos a carta aos Gálatas. Hoje nós estamos no capítulo 5, versos 16 a 24. Talvez o trecho da carta mais conhecido seja esse trecho. E nós temos conversado sobre aquilo que Deus deseja de nós, o que Deus cria, o evangelho da graça, que é transformador, que é poderoso, que transforma não só o nosso entendimento com relação à religião, mas transforma o nosso entendimento com relação à vida, o evangelho que muda os nossos casamentos, as nossas famílias, o nosso dia a dia, a maneira como nós trabalhamos, o evangelho da graça que muda tudo. E como que muitas vezes Satanás traz algumas falsificações, e muitas vezes nós pensamos que estamos em Cristo, que estamos nesse evangelho, mas estamos num engano, estamos perdidos, estamos sem foco, e não compreendendo aquilo que o Senhor deseja para nós. Hoje nós iremos estudar esse texto que fala sobre o caráter moldado por Jesus, e eu quero ler com você então Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, esse texto diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Se eu perguntasse qual é o seu maior inimigo hoje, o que você responderia? Qual é o seu maior inimigo? Qual é a coisa que mais tira a sua paz? Qual é a coisa que se você pudesse exterminar hoje, você exterminaria? Talvez você pense que o seu maior inimigo seja os boletos que você tem para pagar no fim do mês. Todo mês eu pego a caixinha de correio lá e eu queria explodir aquela caixinha. Porque eu pego e aí eu vou fazendo as contas, a coisa não termina bem. Talvez você pense que o seu maior inimigo seja o seu cônjuge. Você fala, por que naquele dia eu fui colocar essa aliança no dedo? Se eu pudesse voltar no tempo... Talvez você pense que o seu maior inimigo... Talvez você pense que o seu maior inimigo, para você que estuda, seja o seu professor. Tá louco. E eu já ouvi bastante. Ele pega no meu pé. Eu vou bem em tudo, menos... o maior entrave na minha vida, talvez você pense que é seu professor. Talvez você pense que o maior entrave na sua vida, seu maior inimigo, seja seu pai ou seus filhos, que são rebeldes, que não querem obedecer. Ou seus pais que tá louco, não quer nada com nada. Talvez você pense que seus maiores inimigos... E presta atenção nisso, tem gente que pensa que o maior inimigo dela é o próprio Deus, que vive fazendo as coisas diferente do que eu queria, que vive fazendo as coisas diferente do que, se fosse eu no lugar dele, eu faria muito melhor. Muitas pessoas colocam Deus como aqueles que são iradas contra Deus, porque Deus não está fazendo o que ela quer. Tem gente que pensa, para descontrair um pouco, que o maior inimigo dela é a balança. Todas as vezes que eu subo, rapaz, eu choro a semana inteira. Tem gente que pensa que o maior inimigo dele são bebida ou algumas outras coisas que ele é viciado nisso e ele não consegue largar. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Eu sei lá qual é o inimigo da sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia nos mostra que, na verdade, nós temos 3 grandes inimigos. A nossa própria carne, o sistema, o mundo, a cultura que nos rodeia e o diabo. Mas, em última instância, o que mais se destaca desses 3 inimigos que nós temos é a nossa própria carne. Por quê? Porque quando a gente fala da nossa cultura que nos cerca, ou do sistema que nos cerca, ou do próprio diabo, eles trabalham atiçando a nossa carne. Porque em última instância nós fazemos as coisas porque nós queremos fazer. Porque dentro de nós, eu já vou explicar o que é essa carne, quando o texto fala aqui que a carne milita contra o Espírito, mas em última instância o nosso maior inimigo é que nós temos em nós desejos maus,
que o diabo e o mundo vivem atiçando, e então eu dou vazão a esses desejos. E se a gente conseguisse lidar com a nossa carne, você resolveria praticamente todos os problemas que eu apresentei antes disso daqui. Se você conseguisse lidar com a sua carne, provavelmente você não teria problemas com as contas no final do mês, porque você seria mais controlado na hora de gastar o seu dinheiro. Se você conseguisse controlar a sua carne, provavelmente você teria muito menos problemas no seu casamento. Porque você ia ser mais perdoador, mais amoroso, não ia falar o que não deve. Se você conseguisse controlar a sua carne, provavelmente o seu professor não ia ser o maior entrave na sua vida, porque você ia estudar, você ia tratar ele com respeito. A grande questão, e o que eu quero mostrar é que, via de regra, não sei se já parou para pensar nisso, mas sempre quando nós falamos de problemas e de inimigos, a gente sempre pensa e a gente sempre justifica as nossas dificuldades com coisas que estão fora da gente. Mas o que a Bíblia vai mostrar é que a nossa maior luta não são com inimigos externos, mas é com um inimigo interno que habita em nós. Hoje o que nós veremos é como nós podemos ser moldados pelo Evangelho da graça de Jesus e assim vencer esse inimigo interno que habita em nós. Nós vamos falar sobre como a carne funciona, como a carne trabalha, como que é essa luta diária e como nós podemos fazer aquilo que o Senhor deseja, e porque em Jesus nós temos todo o poder necessário para vencer a nossa própria carne. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Só recapitulando algumas coisas que nós já vimos, para você entender onde que esse texto se encaixa dentro da carta aos Gálatas. O grande tema de Gálatas é que nós somos salvos única e exclusivamente pela fé. Nós temos batido nisso daqui desde o começo. Não é pelo que eu faço, não é por aquilo que, não é pelo meu esforço religioso, não é por nada além da fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos. Nós somos aceitos por Deus e temos um relacionamento com Deus não por aquilo que nós fazemos, mas única e exclusivamente por aquilo que Jesus fez por nós. De modo que eu posso ser quem eu for. Se o sangue de Cristo cobrir os meus pecados, eu estou salvo, limpo, perdoado por Cristo Jesus. Nós vimos, e Paulo trabalha muito isso na carta aos Gálatas, que por estarmos em Cristo, nós estamos livres da maldição da lei. A lei de Deus, quem desobedece à lei precisa ser condenado. Mas quem está em Cristo não vai ser condenado, porque Cristo naquela cruz foi condenado no nosso lugar. Cristo toma sobre si a maldição da lei, para que então eu possa desfrutar das bênçãos que vêm de Deus. As bênçãos que ele merecia, ele dá para mim, e a maldição que eu merecia, ele toma para si. Tudo isso de graça, e quando eu creio em Cristo, tudo isso acontece na minha vida, e eu sou transformado, convertido a Cristo Jesus. Mas e o que Paulo está trabalhando? Se você voltar um pouquinho no versículo 13, ele vai dizer: meus irmãos, e a gente falou disso na semana passada, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem, porque tem muita gente que pensa assim, bom, se a salvação é pela fé em Jesus, se a maldição da lei está cortada porque eu crio em Cristo, então, vou curtir a vida. Vou aproveitar toda essa liberdade que eu tenho em Jesus para fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. E aí Paulo vai falar: meus irmãos, não usem a liberdade que vocês têm em Jesus como uma desculpa para se entregar à sua própria carne. Não faz sentido isso. Por quê? E aí ele vai trabalhar isso. Porque quem está em Jesus não vai usar Jesus como uma desculpa para pecar. Pelo contrário, quem está em Jesus vai olhar para a cruz e querer viver uma vida de transformação diante desse Jesus. E é sobre essa transformação que ele vai falar nesses versículos que nós vamos estudar a partir de agora. Eu quero começar, e o meu sermão vai ter duas partes. Primeiro, o texto nos mostra que existe um inimigo que habita em nós. Paulo começa dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Paulo está dizendo o seguinte: quem está em Jesus, uma vez que nós nos rendemos a Jesus e cremos nele pela fé, nós passamos a ter uma vida com duas tendências habitando em nós. Primeiro, existe a carne. O que é a carne? É essa velha natureza, o velho homem, a natureza pecaminosa que habita em todos nós. Essa tendência que todos nós temos aqui, sem exceção, para o mal. Eu vivo falando disso aqui, mas só para você ver como essa carne habita em você. Quando sua esposa te xinga, a sua tendência é responder com amor e graça ou responder xingando também? Xingando. Sabe por quê? Porque em nós habita uma carne má, que tende para sempre fazer coisa ruim. Essa carne, quando Paulo fala que a carne milita contra o Espírito, está falando, o que é essa carne? É essa tendência natural para o mal que todos nós temos. E quem tem filhos aqui sabe que essa tendência vem de mais tenra idade. Estava conversando com a minha esposa se a nossa filha já tem idade para começar a apanhar.
Porque, tô brincando, viu? Vão me denunciar lá na delegacia. Mas a gente já vê nela um egoísmo, onde ela acha que tudo tem que ser do jeito dela e girar em torno dela. E tem dia que a Aline não consegue fazer nada, porque se você sair dela 2 metros, ela começa a chorar, a berrar, porque você tem que estar lá com ela. Sabe o que é isso, gente? É porque desde pequeno nós somos egoístas, e nós queremos que o mundo gire em torno da gente. Quando a gente cresce, a gente não chora, que nem um bebezinho, mas a gente faz outras coisas, quando a nossa vontade não é feita. Sabe por quê? Porque dentro de todos nós, essa carne, esse inimigo está lá. Existe essa tendência para o mal. Mas Paulo está dizendo o seguinte: quem está em Cristo, quem não está em Cristo só tem a carne. É só isso que habita nele. Mas quem está em Cristo, essa pessoa, quem se rende a Jesus, recebe um novo homem, uma nova natureza, a ideia do Espírito, do próprio Jesus habitando nele. Então uma pessoa que é crente, é convertida a Jesus, ela tem dentro dela a carne, que tende para o mal, mas ao mesmo tempo ela tem o Espírito de Jesus. E ele vai dizer o seguinte: a carne e o Espírito, eles são opostos entre si, ou seja, o que um ama, o outro odeia. O que a minha carne deseja é exatamente o contrário do que o Espírito de Jesus quer para mim. E o que o Espírito de Jesus quer para mim é exatamente o contrário do que a minha carne deseja. Os dois são opostos entre si, o texto está dizendo. E o que é importante dizer, gente, é o seguinte: isso daqui e essas duas realidades da carne e do Espírito é uma realidade, preste atenção nisso, apenas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem ainda não entendeu e não se rendeu a Jesus, só tem a carne habitando nele. Ele sempre vai estar pensando e querendo que o mundo gire em torno dele e pensando nele acima de tudo. Ele só tem a carne e não existe essa luta. Eu não sei se você já se já percebeu isso, mas as pessoas que não têm compromisso com Jesus, elas fazem errado e não está nem aí que faz errado. Estou errado, sei que eu estou errado, mas é isso que eu quero e acabou. As pessoas que têm Jesus, elas podem até fazer errado, mas dentro dela existe o Espírito que impulsiona ela para o outro lado, e ela vive uma guerra dentro dela. É o que a Bíblia vai nos mostrar. E preste atenção, continuando aqui a explicação do texto. Então os dois são opostos. E como que funciona essa guerra? Qual é a natureza dessa guerra? O texto vai dizer que se vocês andam no Espírito, vocês não vão satisfazer as concupiscências da carne. Você sabe o que é concupiscência? Alguém sabe o que é? Concupiscência é mais do que desejos. São desejos intensos para o mal. O que é uma concupiscência? É um desejo intenso para aquilo que é errado. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante. A guerra que existe entre a carne e o Espírito não é uma guerra no campo do comportamento, naquilo que eu faço. É uma guerra que funciona no campo dos desejos, naquilo que lá no mais profundo do meu ser eu quero para a minha vida. A carne, ela tem super desejos. E dentro de nós, e esses desejos, ou é por coisas erradas, ou por coisas que não são necessariamente erradas, mas eu coloco aquilo como uma coisa, um desejo que é mais importante que o próprio Jesus na minha vida. Quer ver? Vou dar um exemplo. Querer ter dinheiro para dar uma boa condição para sua família, é algo bom? Sim, certo? Ótimo, excelente. Agora, querer ter dinheiro acima de tudo, e eu busco e eu trabalho igual um doido, porque no fundo eu quero mais dinheiro do que Jesus. É uma coisa boa? A carne, ela faz com que eu deseje coisas acima do próprio Jesus. E a Bíblia usa a linguagem e fala que isso é idolatria. Por quê? Porque quando eu quero qualquer coisa mais do que Deus, mais do que o próprio Jesus, eu estou colocando outra coisa no lugar de Deus. Então como que funciona essa guerra? A minha carne traz coisas para mim e faz brotar desejos no meu coração que querem ocupar o lugar de Jesus na minha vida. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que gosta de, aos fins de semana, ir sair com a família e fazer um churrasquinho e etc. Isso não é uma coisa necessariamente ruim. Mas a minha carne chega lá no churrasquinho, a galera começa a abrir uma cerveja, 2 cervejas, 3 cervejas. A minha carne, naquele momento, fala assim: olha, esquece Jesus e enche a cara. E a pessoa, naquele momento, ela quer mais encher a cara do que quer Jesus. Ela encontra mais satisfação na cerveja do que Jesus, porque ela está pensando mais na cerveja do que em Jesus. Sabe o que é isso? Idolatria.
pecado, os super desejos que vão brotando no nosso coração e ocupam o lugar de Jesus. Imagina um jovem que quer, acima de tudo, passar numa faculdade. E ele presta vestibular, presta vestibular, presta vestibular. E muitas vezes ele coloca o desejo de passar no vestibular acima do desejo de caminhar com Jesus. Isso vale para casamento. Por que as pessoas terminam seus casamentos? Porque embora ela olhe para Jesus e ouça que o que Jesus quer é que ela conserte o casamento dela com o amor e com a graça do Senhor, ela ouve a voz do desejo do coração dela que diz: esquece Jesus e dê vazão aos seus desejos e vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. A luta da carne contra o espírito não é uma luta no comportamento, é uma luta nos desejos do coração, porque enquanto a carne propõe desejos, o espírito tem um desejo acima de tudo. O espírito coloca no nosso coração o desejo de agradar a Cristo e se conformar ao caráter de Cristo acima de todas as coisas. Essa é a luta que acontece. Enquanto o espírito fala e trabalha no meu coração a necessidade que eu tenho de Jesus, que eu devo amar Jesus, seguir a Jesus, me conformar à vontade de Jesus, ser igual a Jesus, a carne coloca: esquece esse negócio de Jesus, deseje outras coisas acima de Jesus. E essa luta vai acontecendo no campo dos meus desejos. O texto vai continuar dizendo o seguinte: a carne milita contra o espírito para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito não estáis sob a lei. Olha o que Paulo está dizendo aqui. E tem muitas vezes que você quer, mas você não faz, você não quer, mas você faz, e você não faz aquilo que você quer fazer, e você faz aquilo que você não queria fazer. Essa luta acontece, e Paulo, eu lembro daqui do texto de Romanos 7, 22 e 23, onde Paulo diz: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Olha o que ele está dizendo. Embora o Espírito coloque em nós o desejo de seguir a Deus, muitas vezes nós abandonamos isso e nós, não é que a gente não quer seguir a Jesus, mas os desejos da carne falam mais fortes e nós fazemos o que a gente não quer e vive nessa luta. É quase que, isso aqui, gente, eu fico olhando isso aqui, parece uma pessoa esquizofrênica. São duas pessoas habitando nela. Ao mesmo tempo que ela quer seguir a Jesus, ela tem outros desejos, que quando ela dá vazão a esses desejos, isso daqui fica mais forte do que o desejo de seguir a Jesus, e a pessoa vive nessa guerra. É disso que Paulo está falando. Mas preste atenção numa coisa: quem tem o Espírito de Jesus, ele quer mudança, ele não quer se entregar aos desejos ruins. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Isso daqui é uma coisa muito importante que eu quero frisar, preste atenção em mim. Existem muitas pessoas que vêm me procurar porque elas estão com algum problema e elas querem resolver esse problema. Mas o desejo delas de resolver esse problema é porque é o seguinte: ela está tendo problema na família dela por causa disso, ela está tendo problema no trabalho dela por causa disso, ela está tendo problema com o pai, tendo problema com a mãe. Então ela quer resolver esse problema porque ela está tendo problema, ela está tendo dificuldades por causa desse problema dela. Isso não é uma pessoa que tem o Espírito de Deus nela. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus nela, ela quer resolver os seus problemas, não é porque isso está me trazendo problema nenhum, é porque eu olho para Jesus naquela cruz e eu quero agradá-lo. É aquele exemplo... Vou dar um exemplo aqui para você para entender, para você ficar mais claro isso. Imagine um casal de namorados que fez sexo antes do casamento e a mulher engravidou. A moça engravidou, aparece aqui na igreja: pastor, estou arrependida, não devia ter feito isso, eu estou errada, eu sei que eu estou errada, eu preciso mudar, eu preciso não sei o quê. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: se não tivesse engravidado, será que estaria tão triste assim? Se a resposta é não, não estaria tão triste assim, ela ia continuar fazendo sexo, está tudo certo, ela não está pensando em Jesus. Ela só está pensando no problema que aquele pecado trouxe para ela. Isso não é arrependimento. Isso não é o Espírito trabalhando na vida dela. E eu não estou julgando o coração de ninguém, cada um tem que se avaliar. Mas uma pessoa que tem o Espírito de Deus, quando ela se arrepende dos seus pecados, ela se arrepende não porque aquilo está dando problema para ela. Tem muita gente que quer resolver o seu problema com a sua esposa porque ela está preocupada, o rapaz está preocupado que a esposa está reclamando demais. A esposa está preocupada que o marido está louco, eu vou ficar sozinha. O que o Espírito quer e o que o Espírito trabalha em nós é: eu quero servir a Jesus, e é por isso que eu quero mudança. Isso é caminhar com o Senhor. Paulo vai continuar, e ele vai falar: e quem está no Espírito não tem condenação nenhuma. Ele tropeça, mas ele está salvo. Paulo enfatiza isso. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: beleza, e quando nós damos vazão a esses desejos da carne, o que isso produz nas nossas vidas? Preste atenção nisso. Quando então eu deixo Jesus de lado, tiro os meus olhos da cruz
e vou dando espaço para esses super desejos da carne no meu coração, isso vai produzir o quê? Paulo vai dizer, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Ele vai separar em algumas áreas aqui, ele vai falar primeiro na área da sexualidade, ele vai falar o seguinte, a nossa carne vai desejar coisas que vão nos levar a viver uma vida de imoralidade sexual, onde sexo descontrolado, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, pornografia, masturbação e várias outras coisas na área da sexualidade. Deus criou o sexo para ser homem e mulher dentro do casamento. Qualquer coisa que foge disso é pecado. E quando nós damos vazão aos desejos da carne, é isso que vai produzir. Prostituição, impureza, lascívia, aquela pessoa que sempre que olha para uma mulher, vem pensamentos e pensa um monte de besteira, que vive falando coisinhas cheias de duplo sentido, obras da carne. Uma pessoa que vive assim, ou ela não é crente, ou ela é um crente que não está muito focado em Jesus. Ele continua, na área da religião, idolatria e feitiçarias, a carne produz isso. O que é idolatria? É quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Jesus. O que é feitiçaria? É quando eu quero, por meio da minha... O que é ser um feiticeiro? Ele manipula algumas coisas para que assim a vontade dele seja feita. Você quer trazer seu amor de volta em 3 dias. Já viu essa propaganda aí nos postes da rua? Então a pessoa vai lá e ela vai fazer um trabalho para manipular o sobrenatural e assim você vai ter aquilo que você quer. Isso é feitiçaria. É quando você, por meio das obras religiosas, você quer controlar o poder de Deus. A versão evangélica disso daqui é o cara faz a campanha lá e você vai ter a sua bênção, dê dinheiro e Deus vai te abençoar, você faz alguma coisa e assim você manipula o sobrenatural e Deus faz o que você quer. Isso é obra da carne. Por quê? Porque uma pessoa que está caminhando com Jesus, ele não está preocupado no que Deus pode me oferecer, ele quer servir a Deus. Ele não busca a Deus por aquilo que Deus tem para dar para ele. Ele busca a Deus simplesmente por Jesus ser Jesus, aquele que morreu na cruz por ele. Então a obra da carne produz feitiçaria, idolatria, aí ele vai falar que a carne também produz vários problemas na área dos relacionamentos, olha o tanto de coisa, vê se você se identifica. Inimizades, pessoa que sempre está arrumando confusão, porfias, ciúmes, eu não consigo me alegrar com a vitória de ninguém, porque eu sou uma pessoa invejosa, ciumenta, que vive desejando o que os outros têm, iras, todas as vezes que você não faz o que eu quero, eu explodo em raiva, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo obra da carne. E aí, se identifica? Quem se identifica, levanta a mão. Estou brincando, não precisa não. Mas, olha o que o texto está dizendo. Eu não sei se você percebe isso, mas sabe por que uma pessoa é irada? Vamos só refletir esse negócio dos desejos. Sabe por que uma pessoa é irada? Porque ela tem desejos no coração dela. E quando você não faz aquilo que ela queria que você fizesse, ela explode em ira. Percebe que o problema não é a ira. O problema são os desejos do coração que ela colocou como mais importante do que Deus. Então ela está disposta a quebrar a lei de Deus e não amar o outro, porque o desejo dela não foi satisfeito. Naquele momento o desejo é mais importante que Deus. Isso é obra da carne, Paulo está dizendo. Ele continua. Além disso, a área do uso de substâncias, ele fala, obras da carne, bebedice, o cara que se entrega à bebida, eu bebo mesmo, encho a cara mesmo, e sou feliz. É legal porque ele coloca a glutonaria junto com a bebida. Gente, não escapa um, hein? Percebe o seguinte, o problema não é o cara beber demais. O problema é que naquele momento, ele acredita que para ele a bebida vai trazer mais prazer do que Jesus. Então ele se entrega à bebida ao invés de se entregar a Jesus. Enquanto o outro se entrega à comida ao invés de se entregar a Jesus. O problema são os desejos do coração que são entesourados acima de Jesus. Gula, não precisa nem falar, né? Comprei uma pizza. Tem 8 pedaços e 2 pessoas comendo. Eu como 4 e pergunto para o outro ainda, você vai comer o resto dos seus aí? Alguém se identifica? Levante a mão, por favor, estou brincando. E ó, gente, percebe o seguinte, Paulo termina dizendo o seguinte, e não é só isso, e coisas semelhantes a essas, tem mais coisas, isso daqui ele só está dando uma listinha assim, por cima, porque as obras da carne eu entesouro os meus desejos acima de tudo, que são maus,
e então eu começo a agir de acordo com isso, ao invés de agir de acordo com Jesus. Uma coisa que é importante eu dizer nesse ponto, é que existe uma tendência na nossa cultura de encarar boa parte dessas obras da carne como uma doença. Isso eu já vi acontecer. O cara tem problema que ele não consegue, ele precisa fazer sexo a semana inteira. Então a semana inteira ele sai, ele vai atrás de mulher, ele não aguenta. E o que ele procura? Um psiquiatra, porque ele tem algum distúrbio e ele precisa de um remédio. A Bíblia não chama isso de doença física. E é mais fácil encarar isso como doença, porque aí a pessoa não tem culpa. Coitadinho, ele é um doente, é um problemático. Se ele for casado, a esposa tem que entender. A Bíblia chama isso de obra da carne. É uma pessoa que não está com seus olhos em Jesus. É muito comum também na área dos relacionamentos, a pessoa é irada, maltrata todo mundo. E coitadinho, ele precisa de um psiquiatra, precisa de um remédio, ele é doente. Não estou aqui desprezando, gente, existem problemas psiquiátricos. Mas o meu ponto aqui é dizer o seguinte, existe uma tendência na nossa cultura de encarar os problemas, as obras da carne como doenças físicas. E qual que é o problema de nós encararmos esses problemas como doenças físicas? É que a pessoa não tem culpa. E se ela não tem culpa, ela não tem do que se arrepender. E se não tem arrependimento, não tem mudança. Então, Paulo chama isso de obra da carne. E ele vai continuar dizendo o seguinte: a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Presta atenção nisso. Lembra da listinha? Toda aquela listinha que ele falou? Ele está dizendo o seguinte: quem vive entregue a essas coisas, essas pessoas não têm o Espírito de Deus nelas. Um crente, gente, ele pode cair em algumas coisas esporadicamente. Mas uma pessoa que tem a vida marcada pela ira, a vida marcada pela bebedice, pela gula, pela pornografia, pela imoralidade sexual, uma vida marcada por isso. E tem gente que a gente até taxa, quem que é ele? É aquele bêbado. Sabe aquela pessoa lá que grita com todo mundo? É ele. As pessoas que vivem nessa prática, elas não conhecem a Deus. Porque não dá para o Espírito Santo habitar nessa pessoa e ela continuar 100% entregue aos desejos da carne. Uma pessoa crente, mas Júlio, então uma pessoa crente não peca? Peca. Só que a vida dela não é marcada pelo pecado. Isso é diferente. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus nela, ela não vive uma vida marcada pelo pecado, ela peca. Mas a marca da vida dela não é o pecado. Enquanto uma pessoa que vive entregue às obras da carne, aí essa pessoa precisa questionar a sua fé. Ela precisa questionar a sua fé. Há esse inimigo morando dentro de nós. E a pergunta para você é o seguinte: quando você olha para a sua vida, você consegue identificar quais são os desejos do seu coração e quais são as coisas que têm te afastado do Senhor? E a segunda pergunta, e essa talvez seja a pergunta mais importante, é: você consegue identificar que o Espírito de Deus habita em você, que você de fato já se rendeu a Jesus? Ou você tem uma vida marcada pelas obras da carne? A ideia aqui de Paulo é o seguinte: imagina um porco que está no chiqueiro rolando para lá e para cá e está adorando aquilo. Essa é a vida de uma pessoa sem Jesus. Ela está errada, mas ela está adorando aquilo. Está que nem o porco rolando para lá e para cá. E aí, como você descreveria a sua vida? Deixa eu ir para frente. Porque Paulo vai dizer, essas são as obras da carne. É isso que a carne produz em nós. Mas nós temos o Espírito de Deus, todos os que são crentes têm o Espírito de Deus agindo em nós, morando em nós. O Espírito de Jesus está em nós, o poder de Cristo está em nós. E esse poder age nas nossas vidas. E ele age fazendo o quê? Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito, o que o Espírito de Deus produz em nós, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, a ilustração do fruto tem muito a nos ensinar. E assim, rapidamente, 4 lições que simplesmente Paulo fala assim, o fruto do Espírito, só isso já tem muito a nos ensinar, porque a ideia do fruto é uma boa ideia, porque um fruto ele não nasce do dia para a noite. Um fruto não é assim, você plantou hoje a sementinha, amanhã você vai estar lá e já está a árvore. Existe todo um processo para que o fruto se desenvolva. E quando a gente fala da obra de Deus em nós, a gente tem que entender que essa é uma obra que é processual. Deus vai desenvolvendo nas nossas vidas à medida que nós vamos caminhando com Jesus. E é interessante porque se você ir todos os dias numa plantação, você não percebe a planta crescendo.
Você só percebe assim, nossa, há 6 meses atrás era uma sementinha, agora já está desse tamanho. E assim é na nossa vida no seguinte sentido, é muito comum nós passarmos por algumas experiências na nossa vida, e aí eu olho para trás e falo, nossa, há 6 meses atrás eu agiria completamente diferente. Deus está trabalhando na minha vida. Esse fruto, a ideia do fruto do Espírito, traz a ideia de uma coisa que gradualmente vai crescendo. A ideia do fruto também traz a ideia de que esse é um crescimento inevitável. Uma planta plantada num bom solo, ela vai frutificar necessariamente. Não tem como uma pessoa ter o Espírito de Deus nela e não desenvolver esse fruto. Porque o crescimento dessas coisas é inevitável. Você está com uma plantinha lá, está plantada no bom solo, a árvore é boa, ela vai dar fruto. E a gente está falando do fruto que o Espírito de Deus produz. Não é uma árvore ruim, é uma árvore perfeita. Então, uma pessoa que está com o Senhor, ela necessariamente tem que produzir isso. Não do dia para a noite, mas num processo, isso vai acontecer. Outra coisa da ideia do fruto que é legal da gente pensar, é que esse é um crescimento de dentro para fora, não de fora para dentro. É muito comum as pessoas, quando elas querem mudar, elas focam muito no comportamento. Mas o que o Espírito muda são os desejos do nosso coração. E ao mudar os desejos do nosso coração, automaticamente todas as nossas atitudes são mudadas. É muito comum pessoas quererem mudar, só que elas pensam em mudar os seus comportamentos, sem mudar os desejos do coração. Não muda nunca. Então, esse fruto e a ideia do crescimento que vem de Deus é um crescimento que não muda os nossos comportamentos simplesmente, muda os desejos mais profundos do nosso coração. Antes eu queria dinheiro, agora eu quero Jesus. Antes eu queria provar o meu valor e mostrar que eu sou melhor que todo mundo, agora eu quero caminhar com Jesus. E quando tem essa mudança, automaticamente muda todos os meus comportamentos. E uma última coisa importante da ideia do fruto é que, percebe o seguinte, quando ele fala das obras da carne, ele vai falar assim, ó, as obras da carne são, plural. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque isso daqui não são várias características diferentes que eu desenvolvo uma, depois eu desenvolvo outra. É um fruto só com várias características. Então, não tem como uma pessoa desenvolver amor sem desenvolver alegria, sem desenvolver longanimidade, sem desenvolver domínio próprio. Porque o fruto é um só. Então, quando está crescendo, cresce todas as características juntas. E é por isso que a gente tem que se avaliar, porque tem muita gente que é assim, não, eu sou uma pessoa super paciente com as pessoas. Mas assim, eu não consigo ter paz porque eu sou extremamente ansioso. Você pode até ser paciente, mas essa paciência não é fruto do Espírito. Porque junto com a paciência vai nascer a paz. Pode ser uma paciência só porque você não liga para o que ninguém pensa. Pronto. Então, o fruto é um só e todas as características crescem juntas. E qual que é esse fruto? Quais são essas características que crescem juntas quando nós estamos com o Espírito de Deus trabalhando em nós? Amor, o desejo de servir as pessoas sem esperar nada em troca. É diferente você amar do que as pessoas que tratam bem apenas quem ama elas e trata elas bem. Isso não é amor, isso é interesse. O amor que o Espírito produz é, independente do que a pessoa faz para mim, independente do retorno, mesmo se eu for maltratado, eu amo. Isso só o Espírito de Deus produz. Alegria é você estar feliz constantemente por ter a presença de Deus na sua vida, independente das circunstâncias à sua volta. É muito comum, qual que é a falsificação do nosso tempo? A pessoa que vive oscilando entre estou bem e estou mal, dependendo do que está acontecendo em volta dela. O fruto do Espírito é, independente se está tudo bem ou se está tudo mal, eu me alegro porque a minha alegria está em Deus. E isso não muda. Paz, o que é paz? É você confiar e descansar na sabedoria e na bondade de Deus. Então não há espaço para ansiedade, porque independente do que vai acontecer no futuro, eu confio no Senhor. Ele está cuidando da minha vida. Nada vai faltar. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essa paz é o Espírito que produz em nós. Longanimidade. Ter paciência. Longanimidade. Tem gente que só de eu falar devagar assim já fica nervosa de tão... É você estar tranquilo e enfrentar os problemas sem partir para o ataque, sem perder a linha, sem guardar mágoas, sem ficar ressentido. É você ter paciência com as pessoas. Só um detalhe aqui importante. Lembre-se que isso daqui é crescimento gradual. A gente vai crescendo nessas coisas. Benignidade. O que é ser benigno? É você ser sensível às necessidades alheias à sua volta. E também se alegrar com as alegrias dos outros. Sabe o que é ser benigno? É quando um está sofrendo, eu sofro e ajudo ele. E quando ele está feliz, eu me alegro com ele.
Tem muita gente que consegue ajudar aquele que está sofrendo, mas não consegue se alegrar com aquele que está feliz. Ele ajuda o outro para que ele se sente melhor, mas a benignidade me faz ajudar o outro e me alegrar com o outro. Bondade tem a ver com ser uma pessoa íntegra, boa, independente do lugar, independente da situação, independente do que estiver acontecendo. É aquela pessoa onde, isso daí é uma coisa que eu gosto de ouvir às vezes. Rapaz, ó, o Fábio é desse jeito aí. Você vai no trabalho dele, esse é o Fábio. Você vai na casa dele, esse é o Fábio. Você vai com os colegas dele, ele está no churrasco com os amigos, esse é o Fábio, esse é o Fábio. É uma pessoa íntegra, que ela não é volátil, dependendo do ambiente onde ela está. É uma pessoa que segue a Jesus, ela entende. Eu tenho que caminhar com Jesus independente de onde eu estiver. Fidelidade, o que é ser uma pessoa fiel? Normalmente quando a gente lê fidelidade aqui, a gente só pensa em marido e mulher e não trair o marido e a esposa, né? Mas não é só isso que é ser fiel, isso também é ser fiel. Mas isso tem a ver com as minhas amizades. Mesmo quando os meus amigos estão em situações difíceis, eu estou do lado deles e sou leal a eles. Isso também tem a ver com quando um amigo meu está errado em alguma situação e precisa ouvir algumas verdades que vão doer, mas são as verdades que ele precisa ouvir, eu sou fiel. E eu falo, mesmo que ele não goste. Isso é fiel. Isso é ser fiel, isso é ter fidelidade. Ser fiel dentro do casamento não é só não trair minha esposa, mas é quando ela está caminhando para um lado errado, eu vou lá e abertamente confronto ela, porque eu estou preocupado com ela. Quantas vezes a gente vê as pessoas indo para o buraco e faz vista grossa porque a gente fica com medo da pessoa pegar mal? Isso é falta de fidelidade. É falta de amor para com as pessoas. E Paulo está dizendo, isso daí também é produzido pelo Espírito. Mansidão, que tem a ver com ser uma pessoa humilde, que não se sente superior a ninguém, então trata todos com igualdade, não fica se fazendo de coitadinho. É uma pessoa mansa, tranquila, serena. E por fim, domínio próprio, que tem a ver com a condição e a capacidade de se controlar diante dos desejos, mas não só isso, preste atenção, domínio próprio também tem a ver com não agir de acordo com os meus sentimentos. Isso não tem a ver só com desejar, o cara não consegue se controlar e joga videogame o dia inteiro. Domínio próprio tem a ver com isso, mas também tem a ver com, puxa, mesmo eu estando triste com tal pessoa, eu não vou deixar o meu sentimento me controlar, mas eu vou tratá-la independente dos meus sentimentos. Isso é ter domínio próprio. É fazer o que eu tenho que fazer independente dos meus sentimentos. Paulo diz o seguinte, sabe quem produz isso em nós? O Espírito de Deus. Fazer uma pergunta para você, você consegue produzir tudo isso daí na sua vida? Júlio, fichinha, tranquilo. Só me esforçar um pouquinho que eu consigo. É assim que funciona? Isso é fruto do Espírito de Deus em nós. E olha que bonito esse texto, porque ele contrapõe as obras da carne, o que a nossa própria carne produz em nós, e o que o Espírito de Deus produz em nós. E Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele fala, olha, sabe como que você pode desenvolver esse fruto na sua vida e lutar essa batalha da carne contra o Espírito? Primeiro, você precisa ser de Cristo Jesus, porque só crucifica a carne quem é de Cristo Jesus. Então você precisa se render a esse Jesus, que morreu naquela cruz para crucificar a nossa carne. Então você precisa se entregar a Jesus e se lembrar que você pertence a Ele. Ao invés de ficar se justificando por causa dos pecados que há na sua vida, se render a esse Jesus e confessar os seus pecados a Ele. E não só isso, ele vai continuar. Aqueles que são de Jesus faz o quê? Crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós precisamos identificar e crucificar a carne e seus superdesejos. Isso aqui é uma coisa muito importante. Você não tem que, na maioria das vezes, quando a gente tem alguma coisa para mudar, a gente só pensa nos nossos comportamentos. Mas a gente não pensa nos desejos do nosso coração. E o que a gente tem que mudar são os desejos do nosso coração. Vou dar um exemplo para a coisa ficar um pouquinho mais clara. Imagine uma pessoa que ela tem problema com ira. Ela explode com todo mundo. Todo mundo que está em volta dela, assim, não consegue conversar. Sabe aquela pessoa que em casa ela briga, na igreja ela briga, no trabalho ela briga com todo mundo. Sai na rua e tiver sol e tiver sombra, ela briga também com a sombra dela. Essa pessoa, não basta ela ficar pensando, eu não posso ser irada, eu não posso ser irada, eu não posso ser irada. Essa pessoa tem que identificar quais são os desejos da carne que estão por trás desse comportamento irado. Porque muitas vezes essa pessoa está irada porque por algum motivo Deus não fez, e o plano de Deus para a vida dela era diferente daquilo que ela sonhava.
Então ela vive uma vida cheia de insatisfação, cheia de raiva e desconta em todo mundo. E se ela não tratar o desejo dela, e essa questão de que ela tinha um desejo que Deus fez diferente, e ela não tratar essa questão dela com Deus, ela nunca vai deixar de ser irada, porque em última instância o problema não é o comportamento irado, é esse problema dela com Deus. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que bebe, e bebe, e bebe, e bebe. De segunda a sexta ele bebe. Se ele simplesmente parar e pensar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de beber, provavelmente ele não vai conseguir. Ele tem que identificar quais são os desejos que estão por trás desse negócio. E vou dar só um exemplo, e pode ser muitos outros. Muitas vezes uma pessoa se entrega à bebida, por exemplo, porque ela é uma pessoa cheia de ganância, ela queria ser rica. E ela não consegue ser rica. E ela fica olhando para um monte de gente em volta dela, amigo dela, que tem mais dinheiro que ela. Então ela fica olhando, cobiçando tudo de todo mundo, e como ela não consegue, ela vai lá e se entrega à bebida. O problema dessa pessoa não é a bebida. O problema dessa pessoa é a cobiça, é a ganância, são os desejos gananciosos do coração dela. E se ela quer lutar contra a bebida, ela precisa crucificar também os desejos gananciosos dela. Não só o comportamento, mas a carne dela, que está trazendo desejos de ganância, de cobiça, de inveja. Nós precisamos tratar não só os nossos comportamentos, mas também os desejos profundos do nosso coração. Se a gente quiser vencer a carne, a gente precisa identificar isso. Sair do negócio só do comportamento aqui e começar a olhar o que está por trás dos comportamentos. E por fim, Paulo vai dizer, então, quem é de Cristo Jesus crucifica a carne com suas paixões e concupiscência, e ele fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nos enchamos do Espírito de Jesus, nos enchamos da presença de Jesus, foquemos nossas vidas em Jesus, porque a força não está em nós. Essa é a ideia de Paulo. É o Espírito quem produz isso em nós, então se eu tentar batalhar contra a minha carne com as minhas próprias forças, eu nunca vou vencer. Porque é o Espírito quem produz tudo o que eu preciso na minha vida. Então, se eu quero vencer e crucificar a minha carne, o que eu tenho que fazer? Andar no Espírito. Me encher desse Espírito de Cristo. Isso daqui, gente, envolve várias coisas. Bíblia, oração, confissão de pecados, adoração, comunhão com os irmãos, constantemente estar enchendo a sua mente com a palavra, ouvir músicas boas para encher a sua mente de coisas boas e fazer tudo o que você puder fazer para que a sua mente esteja cada vez mais voltada para Cristo e o seu foco esteja cada vez mais voltado para Cristo, porque o fruto não é o fruto do meu esforço, o fruto é o fruto do Espírito. Então, se eu quero viver e vencer essa batalha, eu preciso me encher do Espírito do Senhor. E eu quero encerrar essa reflexão fazendo algumas aplicações finais. Primeiro, perguntando para você, você já tem o Espírito de Jesus em você? Quando você ouve esse negócio de carne contra Espírito, você consegue identificar a carne? Carne todo mundo tem aqui. Agora, você consegue identificar o Espírito também agindo na sua vida? Você já é de Cristo e já tem o Espírito em você? Quais são os desejos que têm dominado a sua vida? E o que eu digo para você é o seguinte, se você não vê o Espírito de Deus em você, o que você tem que fazer hoje é levantar as suas mãos para os céus e clamar para que Cristo te converta, te mude, te salve. Coloque um novo desejo no seu coração, derrame o Espírito dele na sua vida. Porque o primeiro passo para vencer a carne é ser de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você é, só há uma maneira de vencer a carne. Entregando-se a Cristo e buscando uma vida diária com Ele. Se a sua fé se resume a vir aqui de domingo ouvir uma boa palavra, você nunca vai vencer a carne. Porque a força está em Jesus e esse Jesus eu preciso buscar de segunda a segunda. Porque a carne está lá de segunda a segunda atuando. Então você precisa buscar uma vida diária com esse Cristo. Porque é pelo Espírito dele que nós vencemos. As forças não estão em nós. E por último, lembre-se, a mudança operada pelo Espírito é de dentro para fora. Não se preocupe com o comportamento, se preocupe com os desejos mais profundos do seu coração. É nesse campo que a gente tem que focar, nos desejos mais profundos do nosso coração. E a nossa oração tem que ser, Deus, não é muda o meu comportamento, muda os desejos mais profundos do meu coração. Me faça desejar a Cristo acima de tudo. Quando houver essa mudança, aí todas as outras coisas começam a acontecer. Vamos orar mais uma vez, gente? Deus, quando nós estudamos um texto como esse, nós reconhecemos e confessamos que, em muitos aspectos, Deus, nós ainda temos tirado o foco de Jesus e em alguns momentos nós temos dado vazão aos desejos malignos da nossa carne.
E a nossa oração, Deus, é que o Senhor toque no nosso coração e nos ajude, Deus, a lidar com os nossos próprios pecados. Nos ajude, Deus, a lidar com as nossas próprias falhas e com as nossas próprias lutas. Nos ajude, Senhor, a andar no Espírito a cada dia, para que as nossas vidas não sejam sobre nós, mas seja sobre Cristo. Para que a cada dia as pessoas vejam menos a nossa própria personalidade e vejam mais o caráter de Cristo em nós. Porque no fim, esse fruto que o Espírito quer produzir é o caráter de Cristo. É sermos iguais a Cristo, semelhantes a Cristo, moldados por Cristo. Então a nossa oração é: trabalhe essas verdades nas nossas vidas. Nos muda, Senhor, e nos faça ter a Cristo como o nosso maior tesouro. Essa é a maior das nossas orações, Deus, que Jesus seja o nosso maior desejo, que Jesus seja o nosso maior amor, que todo o nosso ânimo e todo o desejo do nosso coração estejam voltados para Jesus, que nós possamos olhar para cada dia, para o que Cristo fez naquela cruz por nós, e que isso nos maravilhe, a ponto de nós rendermos e desejarmos a Jesus mais do que todas as coisas. Nos ajude a desejar Jesus mais do que dinheiro, mais do que os prazeres desse mundo, mais do que as coisas que nós podemos conquistar, mais do que os nossos próprios desejos. Nos ajude a ter no mais profundo do nosso ser o desejo de honrar ao Jesus que morreu por nós naquela cruz acima de tudo. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.